Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Este que vos fala é o Pastor Kennedy e mais uma vez eu vos cumprimento com a paz e a graça de Cristo Jesus. O texto que desejo meditar convosco hoje está contido no livro de Êxodo, no seu capítulo 30, os versículos 17 a 21. Sobre esses versículos que nós iremos ler agora, eu quero lançar o tema de hoje para você. O tema é: você confia na palavra de Deus? Diz o texto sagrado: Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Meus queridos irmãos e amigos, o texto que nós acabamos de ler é um relato acerca dos utensílios que deveriam ser confeccionados para o uso na tenda ou no tabernáculo, que foi ordenado por Deus que o povo do Senhor, durante as suas peregrinações no deserto, construísse com aquilo que eles receberam dos egípcios por ocasião do Êxodo, e eles deveriam construir esse tabernáculo onde eles ofereceriam culto a Deus por meio dos sacrifícios de animais. Esses sacrifícios, obviamente, eram sombra do que estava para vir. Estes sacrifícios apontavam para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi o sacrifício vivo e verdadeiro pelos nossos pecados. Outro dia nós contaremos com mais detalhes esses aspectos desse e de outros textos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que durante as peregrinações no deserto e durante toda a história do povo de Deus, o Senhor foi extremamente cauteloso em instruir o seu povo acerca de inúmeras regras de higiene e limpeza para que o povo não se contaminasse. O Senhor, Deus Santo e Perfeito, desejava que houvesse pureza em todas as nossas atitudes, inclusive pureza por meio desses ritos de purificação que não eram apenas símbolo de santidade, mas que tinham uma utilidade prática no sentido de evitar a contaminação no meio do povo. Os sacerdotes matavam muitos animais, ofereciam ali os sacrifícios, e para se evitar a contaminação por meio de bactérias e outras formas de contaminação, a higiene era extremamente necessária. E nesse texto Deus instituiu uma bacia de bronze, onde deveria ser colocada a água para que os sacerdotes constantemente se purificassem para não haver qualquer forma de contaminação. Eu queria pedir a sua licença para ler um pequeno trecho de um livro fascinante que tive o privilégio de concluir a leitura essa semana. Esse livro é publicado pela Nutra Publicações e o título dele é Nada Além das Escrituras. E um pequeno trecho desse livro se harmoniza com a palavra que eu quero te trazer hoje. Ele diz assim: No Antigo Testamento temos muitos mandamentos que o povo de Israel deveria obedecer. Moisés registrou a maioria deles em seus escritos em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Visto que também sabemos que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, devemos determinar se a exatidão das escrituras veio de Deus ou dos egípcios. E aí o autor cita: o papiro Ebers é o livro-texto da medicina egípcia, escrita aproximadamente em 1522 a.C. Ele registra muitos tratamentos para doenças e condições de saúde,
usando itens como partes de animais, óleos sagrados, esterco e assim por diante. A taxa de mortalidade daqueles que se submetiam a esses tratamentos era muito alta, o que não é surpreendente quando consideramos que os tratamentos, por exemplo, o esterco, continham frequentemente bactérias que causavam doenças. Ele continua. Em contraste, na mesma época, Moisés registrou que Deus ordenou regras alimentares, de saneamento e esterilização. Algumas das técnicas implementadas por Deus foram descobertas pela comunidade científica apenas nos últimos 150 anos. Por exemplo, Deus ordenou ao povo de Israel que se lavasse antes de comer e quando lidasse com os doentes ou os mortos. Bem mais tarde, por volta de 1840, o Dr. Ignaz Semmelweis foi ridicularizado por treinar a equipe hospitalar para lavar as mãos antes de lidar com os pacientes. Hoje, a lavagem das mãos é uma prática padrão porque ajuda a evitar a propagação de doenças. Nesse caso, a Bíblia não estava apenas cientificamente correta, mas ela predatou a compreensão científica alguns milhares de anos antes. Este livro ele foi editado em 2018 e vejam vocês que nós estamos no ano de 2020 lidando com um vírus que teve o seu despertar, por assim dizer, em 2019. Por isso que ele se chama Covid-19. E a regra áurea para se lidar com esse vírus é a higienização das mãos. Essa é a primeira e mais básica e mais importante das regras para lidar com a Covid-19. Lavar muito bem as mãos e constantemente. Há, claro, o uso de máscara e outras regras, mas a lavagem das mãos é extremamente necessária para que nós possamos vencer ou evitar esse mal em nossas vidas. Isso mostra, queridos, que muito antes da ciência entender que a lavagem de mãos salvava vidas, a Bíblia já descrevia a importância de se fazê-lo. E isso nos faz pensar que nós seríamos muito mais felizes, nós nos preveniríamos muito mais de grandes perigos se nós dessemos mais ouvidos à palavra de Deus. E aí eu aplico isso também à sua vida dizendo o seguinte: ora, queridos, se Deus na Escritura se preocupou com a lavagem das mãos, que diz respeito à preservação da vida aqui na terra, será que esse Deus na Escritura não se preocupou com coisas ainda maiores e mais importantes para a sua vida? Então eu quero te dizer, leia a Bíblia. O meu recado para você nesse dia é que você leia a Bíblia. A Bíblia vai te ensinar muito mais do que regras de higiene. A Bíblia vai te trazer muito mais do que fatos históricos do caminhar de Deus com uma nação que Ele escolheu para representá-lo na face da terra. A Bíblia vai te apresentar a pessoa mais importante do mundo, Jesus. E essa pessoa, ela pode lhe purificar, não apenas contra o coronavírus, mas essa pessoa poderá purificá-la contra o pior de todos os vírus, o vírus do pecado. Quero, portanto, convidá-lo a amar a Bíblia. Continue mantendo todas as suas regras de higiene, mas lembre-se que a principal limpeza é a limpeza de nossas almas. E Deus, por essa palavra, nos concede a graça de sermos purificados, tratados e abençoados por Deus. Conheça a Bíblia e sua vida será, sem sombra de dúvidas, uma vida diferente. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu convido você a orar nesse momento. E por mencionarmos esse terrível vírus, vamos também pedir pelas muitas pessoas que têm sofrido neste mundo,
por conta desta enfermidade. Ore comigo. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem preservado tantas vidas. Sabemos, Senhor, que muitas famílias agora choram e a nossa oração é que o Senhor as console. Pedimos, Senhor, pelos cientistas, a quem tu dotaste de tão grande inteligência, e pedimos ao Senhor que lhes conceda a compreensão de descobrirem tratamentos, remédios e ações e recursos para que nós possamos lidar não só com esta, mas com tantas outras enfermidades. Que nesses tempos tão adversos que a nossa geração agora enfrenta, que nós possamos nos lembrar do Senhor e nos voltarmos para Ti, na certeza de que o Senhor soberanamente cuida bem dos seus e faz a sua obra maravilhosamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou grandes aprendizados em Tua palavra e seríamos muito mais felizes se antes já tivéssemos dado ouvidos à Tua voz. Abençoa cada um que nos assiste hoje e fortaleça a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo hoje. Eu quero também lembrar que todos os domingos nós temos um segundo vídeo às 8 horas da manhã. Nesse domingo que estamos colocando o vídeo aqui no canal, é o domingo de 14 de junho. Estaremos falando na primeira carta de Pedro acerca do fogo ardente das provações. E à noite, às 18 horas, estaremos falando acerca do tema Um Vaso nas Mãos de Deus. Eu te convido a assistir esses vídeos e receber alimento espiritual e também a divulgá-los, porque você poderá estar espalhando boas notícias que farão a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigado pelo seu carinho e atenção. Em nome de Jesus. Amém.